Bom, vamos lá, pessoal. Hoje estou gravando a aula 28. Nessa aula a gente continua o assunto energia. Já gravamos duas aulas aí, né? A aula 26 e 27, que falaram do conceito de trabalho, né? Da grandeza trabalho. Na aula 26 a gente falou sobre o trabalho de uma força horizontal. E na 27 conversamos sobre o trabalho das forças verticais, né? Falando do trabalho do peso, né, do trabalho da força de alguém que está erguendo um objeto verticalmente. Hoje a gente conversa sobre uma grandeza nova, tá? Que é a potência mecânica. Né? Então, a gente vai chamar de potência média, esse cálculo que a gente vai fazer. Mas vamos ver então o que é essa potência, esse assunto de hoje. Dá uma olhada aqui, ó. Eu coloquei aqui uma criança, tá? Que são... imagine que são dois irmãos aqui, tá? Esses dois irmãos, eles têm exatamente a mesma massa. Vamos chamar essa criança aqui de criança A e essa aqui de criança B. Tudo bem? Eles têm exatamente a mesma massa, tá? A massa dessas crianças aí, tanto da A como da B, é de 20 quilos. Tudo bem? As duas crianças têm 20 quilos. Elas vão subir uma escada exatamente da mesma altura aqui, ó. Tá bom? Vamos imaginar que tenha uma altura aqui de 4 metros. Aqui também, a mesma altura, tá bom? E uma altura de 4 metros. Eles estão, né, lógico, sujeitos à mesma gravidade. Aí vamos considerar a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. E a pergunta seria assim, ó. A primeira pergunta, né? Qual foi o trabalho realizado por essas crianças aí, né, para elas poderem subir a escada? Isso significa, né, perguntar quanto de energia essas crianças gastaram para subir essa escada. Tudo bem? A criançada tem bastante energia para gastar, né? Então a gente pode usar a criança aí no nosso exemplo. Olha, então, o trabalho da força, né? Então essas crianças estão fazendo uma força vertical para cima, tem o peso delas, né? Aqui, e elas vão precisar brigar com esse peso aí. Vamos supor que elas estão subindo com velocidade constante, tudo bem? Então, a pergunta seria qual é o trabalho dessa força aqui aplicada, né, por essas crianças para subir a escada, tá vendo? O trabalho da criança aí, e se está subindo com velocidade constante, nós já vimos na aula anterior, que essa força vai equilibrar com o peso, né, vai ser o mesmo valor do peso, e por isso eu posso usar a formulinha do trabalho do peso, pensando na criança que está subindo, tá bom? E considerando um sinal de positivo, porque essa força é uma força motora, né? Uma força que faz realmente a criança subir a escada, ela não está atrapalhando, ela está ajudando, né? Então veja, a continha do trabalho da força F seria mgh. E aqui a mesma coisa, o trabalho da força dessa outra criança aí, mgh. E vejam que se eu fizer essa continha, né, nesse caso, vamos ver quanto é que vai dar aqui. Ó. A massa da criança é 20, a gravidade é 10 e a altura é 4. 4 vezes 2 é 8, aí seria 800 joules. Né? Agora, a mesma coisa acontece com essa outra criança. É até estranho estar fazendo duas contas exatamente iguais. Né? A massa 20, gravidade 10 e a altura 4. Isso aqui também é 800 joules. Até agora não teve diferença nenhuma, né? Mas então por que eu fiz esses dois desenhos exatamente iguais, né? Acho que vocês perceberam que eu copiei e colei aqui o mesmo desenho, né? Coloquei os mesmos valores, porque o que vai mudar no nosso probleminha é a partir de agora. A questão é a seguinte, ó. Essas crianças, apesar de elas terem a mesma massa, subirem a mesma altura, né, numa mesma gravidade e tal, elas têm uma coisa de diferente. Essa criança A, ela subiu aqui em 10 segundos. Nossa, 10 segundos é muito, né? Ela subiu, vamos colocar 10 segundos para ficar fácil. O tempo de subida dessa criança, o intervalo de tempo, foi 10 segundos. Já essa criança aqui, ela subiu em 5 segundos.
intervalo de tempo aqui, 5 segundos. Veja que tem alguma coisa de diferente então, ó. As duas crianças gastaram a mesma energia, tá vendo? Para poder subir a escada. Só que essa criança B, ela subiu em metade do tempo da criança A, tá vendo? Então, para situações desse tipo, é possível afirmar que essa criança B, ela é 2 vezes mais potente do que a criança A, tá vendo? Se ela faz o mesmo trabalho em metade do tempo, então ela é mais potente. Nesse caso, em metade do tempo, ela tem o dobro da potência dessa outra criança. Tudo bem? Então, a ideia de potência, eu já vou voltar aqui e vou calcular isso daqui, mas vamos para o próximo quadro para definir esse conceito de potência, então. Veja aqui, potência, por definição, é a grandeza física que mede a rapidez com que se realiza um trabalho. Você percebe? Então, a potência ela vai relacionar o trabalho que está sendo feito, que é a transferência da energia, né? A quantidade de energia que está sendo colocada ali, mas vai estar relacionando isso com o tempo que está sendo usado para fazer essa transferência de energia. Tá bom? E isso a gente pode... Deixa eu só ver aqui se tem... aqui, ó. Matematicamente, né, pode ser representado dessa forma. Olha, define-se como potência média o quociente, então, entre trabalho desenvolvido pela força e tempo gasto. Né? Então, a potência ela vai ser essa razão aqui entre o trabalho que está sendo feito e o tempo que está levando para fazer. Tá vendo? Então, quando eu coloco a medida do tempo que levou para realizar o trabalho no meu probleminha, então eu posso determinar a potência dessa força, né, que está sendo aplicada aí. Então vamos voltar ali para a gente poder calcular. Veja aqui, ó, a potência desses dois meninos. Vamos calcular a potência do garoto A primeiro. Tudo bem? Eu vou usar um POT para não confundir com peso, né? Preciso usar um P maiúsculo só, vai aparecer aqui a força-peso, tá bom? Então, vou usar assim a potência, tá bom? A potência do menininho aí é o trabalho que ele fez em relação ao tempo que ele levou para fazer, tá bom? Então, veja, se eu não tivesse calculado antes aqui já o trabalho, né, eu poderia colocar agora aqui, ó, no lugar do trabalho, eu dou uma olhadinha, falo, então aqui eu quero a força vertical, né? Ele vai subir uma certa altura, então eu faço MGH para calcular o trabalho e depois eu divido pelo tempo. Tudo bem? Se ele tivesse só correndo, por exemplo, horizontalmente ou arrastando alguma coisa horizontalmente, então eu faria aqui só F vezes D, né? No lugar do trabalho, F vezes D. Se tivesse um ângulo qualquer, F vezes D vezes o cosseno do ângulo. Então, nós já vimos que o trabalho pode ser calculado de diversas formas aí, né? E depois eu divido pelo tempo. Então, veja, essa continha de cima que eu já tinha feito, né, era 800, ó, dividido por 10 segundos, isso aqui vai dar 80. A unidade de medida, tá, que nós vamos usar aqui no sistema internacional, que corresponde, ó, ao joule por segundo, tá? Porque o trabalho aqui no sistema internacional é medido em joules. O tempo no sistema internacional é medido em segundos. Então, quando eu tiver joules e segundos, o joule por segundo a gente usa um apelido aí, que é o sobrenome de um cara bastante importante, um engenheiro da época lá, né, pré-revolução industrial, um cara chamado James Watt, tá? Ou Watt, né? Tem gente que fala watt, tem gente que fala watt, tudo bem? E a gente representa com W maiúsculo aí, essa unidade é a unidade de potência no sistema internacional, tá? Então esse menino, ele tem uma potência de 80 watts ou 80 watts, tudo bem? Agora veja esse outro menino B, então, né, que eu falei para vocês que fez em metade do tempo. Então a potência dele, potência do B, é o trabalho que ele fez em relação ao tempo também. O trabalho dele também foi calculado fazendo MGH, né? Estou colocando aqui, mas eu já poderia colocar direto, porque eu já tinha calculado, né? MGH também dava 800 no caso dele, mas agora é dividido por 5, né? Isso daqui dá 160, pessoal, essa divisão aqui.
watts também. Né? Então vejam aqui, ele tem, no final das contas, o dobro da potência desse primeiro menino aqui. Olha, tem 160 watts de potência. Tudo bem? Então, bem interessante a gente perceber, né, que potência é só uma relação entre o trabalho que está sendo realizado e o tempo que leva para realizar, tá bom? A potência, né, é um conceito, é uma grandeza que aparece em todas as áreas aí da física. Estamos começando a ver agora, né, dentro da mecânica, mas nós vamos ver depois em outras áreas também, tudo bem? Na termologia, por exemplo, a potência térmica, na eletricidade, né, com certeza vamos ver na potência elétrica, né, que é a que o pessoal mais conhece por causa de lâmpadas e aparelhos elétricos, né, a gente fala muito sobre potência elétrica. Todas elas têm o mesmo princípio, tá? Aquela potência de uma lâmpada, por exemplo, né, tá mostrando ali a quantidade de energia, né, que ela vai consumir ali, que ela vai utilizar por segundo. Vai transformar, né, em energia luminosa por segundo. Tá? Um aparelho de som que tem 100 watts de potência, por exemplo, ou 1000 watts de potência, aquilo lá também é a energia que ele puxa da tomada lá, né, puxa da rede elétrica e que vai transformar em som, por exemplo. Né? Um chuveiro transforma a energia elétrica em calor. Então, cada máquina, né, vai fazer transformações aí e a gente pode comparar, então, essa energia que está sendo transformada com o tempo que está levando para transformar. Quando a gente faz essa comparação, a gente mede, então, a potência dos equipamentos. Né? E a gente pode medir em watts se a gente estiver falando de energia em joule e de tempo em segundos. Tá bom? Que é o que a gente vai usar, né, mais aí. Agora, continuando, então, tinha mostrado a definição, tinha mostrado aqui a nossa formulinha, né? Trabalho pelo tempo, a formulinha de hoje. Aqui, só uma observação, né? Às vezes, interessa para a gente essa ideia de potência instantânea, porque definir a potência, né? Aqui, a gente está definindo uma potência média. Eu queria comentar uma coisa com vocês. Vamos enxergar aqui, ó. Se eu pensar que que trabalho pode ser força vezes deslocamento, né? Se eu colocar no lugar do trabalho aí força vezes deslocamento, veja que aqui eu vou ter distância pelo tempo. E distância pelo tempo, nós sabemos que é a velocidade, né? A distância pelo tempo, tá vendo? Uma potência média, né? No caso de um cálculo de potência média, essa aqui seria a nossa velocidade média. Então, eu poderia dizer que a potência média é a força que está sendo feita, né, multiplicado pela velocidade média do objeto. Isso aqui é usado de vez em quando, mas tem uma aplicação bem interessante, que é esse caso aqui da potência instantânea. Né? Às vezes interessa saber quanto que é a potência de um determinado objeto, tal, num determinado momento. Né? Não num intervalo de tempo, mas num determinado instante. Né? E é possível determinar, então, calcular a potência a cada instante. Se a gente souber a força que está sendo aplicada e a velocidade naquele determinado instante. Tá? Essa relação eu vou usar em algumas situações. Tá bom? Em algumas situações eu vou acabar usando essa relação. E quando eu for usar, eu vou falar, olha, estava lá na linha, lá, tá bom? A gente fala, às vezes passa meio despercebido, né? Mas eu vou falar para vocês, estava lá citado na aula, tá? Então, potência instantânea é o cálculo da potência para um determinado instante, não para um intervalo. Aqui ele fala, para um intervalo de tempo muito pequeno, como se o intervalo fosse zero. E aí a coisa fica instantânea, né? Instantânea. Então, a cada momento, se eu quero saber a potência, eu posso determinar multiplicando a força pela velocidade instantânea do objeto. Bom, agora vamos então... tem mais uma última observação, que é sobre as unidades. Então, já tinha comentado, né, num outro quadro aí, que a unidade de potência no sistema internacional é o Watt, né, em homenagem ao James Watt, um engenheiro bastante importante, tá? Ele construiu uma máquina térmica que funcionava muito bem, ele conseguiu separar lá duas partes da máquina, fonte quente e fonte fria. Vocês vão ver isso aí mais para frente aí.
ele conseguiu criar uma máquina que funcionava muito bem, né? E que deu origem às primeiras máquinas, então, as primeiras locomotivas, as primeiras máquinas das indústrias, né? Impulsionou a Revolução Industrial. Então tem uma importância muito grande os trabalhos do James Watt aí, James Watt, né? E por isso que a gente homenageia, né? Que os físicos homenageiam e a gente usa essa unidade para potência. Então a gente usa um W maiúsculo. Só que assim, na época, né? Nessa época aí e antes do Watt aí, né? A gente já tinha medições feitas, né, de potência, mas essas medições, elas tinham nomes diferentes. Queria que vocês percebessem que essas grandezas aqui mais antigas, né, o cavalo a vapor, o horsepower, todos eles têm uma relação, tá vendo, com um cavalo, né? Olha, tanto o CV aqui, o cavalo a vapor, como o HP, né, o horsepower, são grandezas, desculpa, unidades de medida ainda utilizadas, né, hoje em dia para medição de potência de motores, né? Mas por que tem, né, cavalo aqui e tal? Então, a ideia é que na época, né, a forma de puxar, né, coisas e tal, de não precisar das pessoas, né, não precisarem fazer muita força, era usar a tração animal, né, usar cavalos principalmente, né, outros animais também, mas principalmente cavalos, né. Então, quando eles queriam comparar força, né, de tração, né, de puxar objetos e tal, eles faziam comparações com cavalos, né. Então, por isso, essas primeiras unidades, essas unidades mais antigas, falarem aí sobre cavalo, né, as duas. Por que elas ficaram, né? Então isso aqui é meio que costume, acabou ficando aí, acostumando, né, e usar dessa forma. Hoje em dia a gente usa muito mais o watt, né, a unidade de medida do sistema internacional, mas às vezes aparece ainda essas outras unidades, e aí a gente, de vez em quando, né, é necessário fazer uma transformação, e a gente usa uma regrinha de 3 para transformar. Então, num exercício aí, se a gente tiver, por exemplo, um valor em CV aqui em cavalo a vapor, né, a gente chama só de cavalos aí, ou em HP, né, a gente pode transformar fazendo uma continha. Então, por exemplo, terminou um exercício lá, eu tenho 40 HP, por exemplo. 40 HP, e eu quero saber quanto que isso é em watts, né? Eu penso lá, ó, que eu penso assim, ó, 1 HP é aproximadamente 746 watts. Então isso aqui vai ser dado no exercício lá, né? Watts, ó. Então, 40 são quantos? X. A gente faz a continha em X, né? Faz uma continha em X e determina aí a quantidade de watts correspondente a 40 HP. Ou o contrário também, né? Pode inverter aqui. Se eu tiver uma quantidade de watts, se quiser saber quanto que é em HP. A mesma coisa para cavalos aqui também, né? Então, se aparecer, deve aparecer em um ou outro exercício só, a gente faz essa transformaçãozinha, faz essa regrinha de 3 para poder determinar, tá? Uma outra observação também sobre a unidade watt, né? É que é uma unidade pequena, tá vendo? Muitas vezes a gente faz a conta, né? A continha do trabalho é uma multiplicação, então o número acaba ficando grande. A maioria das vezes o número fica bem grande. E aí fica difícil medir em watts, né? Se eu tenho lá, por exemplo, 60 mil, vai terminar um exercício lá e deu 60 mil watts, por exemplo. Não tem problema que deixe assim, tá? Mas normalmente a gente acaba tirando esses 3 zeros aqui e colocando um prefixo quilo junto. Ele escreve assim, ó, 60 kilowatts. Tudo bem? Então, 60 mil watts é a mesma coisa que 60 kilowatts. Esse prefixo quilo, ele substitui 3 zeros, né? E isso ajuda a notação, a gente escreve mais simples os números assim. Então, de vez em quando aí também eu vou estar usando esse prefixo para ficar mais simples as notações, tá bom? E o contrário também, às vezes no exercício aparece um dado desse jeito aqui, por exemplo, 60 kilowatts, mas aí eu preciso lembrar que na hora de fazer a minha conta, eu não estou trabalhando com 60, e sim com 60 mil. Tá? Então, se aparecer esse casinho junto com a unidade watt,
é porque esse 60 não é 60, é 60 mil. Então, bem importante lembrar disso na hora de fazer conta, tá? A gente tira, na hora de fazer a continha, a gente tira esse K aí e usa 60 mil, tá bom? Bom, agora vamos para o nosso exercício. Essa aula eu estou deixando só um exemplo aqui simples, tá? Porque não vai precisar de muito mais que isso mesmo, tá bom? Problema de aplicação. Então ele está colocando aqui, calcular a potência média desenvolvida por uma pessoa que eleva a 20 metros de altura com velocidade constante um corpo de massa 5 kg em 10 segundos. Então isso daí é tipo um problema do guindaste, né? Que acho que foi feito na aula anterior. Então você quer erguer um objeto ou qualquer coisa aqui que está no chão, você quer fazer uma força aqui, erguer esse objeto, vamos colocar ele aqui em cima, né? E tem uma altura aqui de 20 metros, eu vou fazer, esse objeto tem 5 quilos, né? E a gravidade do local aqui é 10. Então, e vou levar 10 segundos para levantar esse objeto também, né? 10 segundos para erguer esse objeto. Então vamos lá, vamos determinar a potência dessa força aqui, ó, ou da pessoa que está fazendo essa força. A gente costuma chamar de dizer potência da força, tá? Potência dessa força. Então como é que eu vou calcular isso? A gente sabe que a potência é o trabalho comparando com o tempo que levou para realizar o trabalho. Mas nesse caso específico aqui, eu estou erguendo um objeto. Erguendo o objeto, o trabalho pode ser calculado por mgh. Né? O que aconteceu com a criança lá que estava subindo na escada também. Né? Se eu tivesse, ao invés de erguendo esse objeto, tivesse aplicando uma força para cá, ó, horizontal, e arrastando esse objeto horizontalmente, então no lugar de mgh eu usaria F vezes D, né? Força vezes deslocamento. Se eu estivesse puxando o objeto assim, ó, com uma força oblíqua, né? Com um ângulo qualquer, então eu teria força vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo. Então depende da situação. Nessa situação, estou erguendo verticalmente, né? Essa força é vertical, então mgh, tudo bem? A força está ajudando o movimento aqui, é ela que vai levantar o objeto, então é positivo, né, esse trabalho, dividido pelo tempo. E aí eu faço a minha continha. A massa do corpo aí é 5 kg, a gravidade é 10, a altura que vai subir é 20. E vamos dividir pelo tempo 10 segundos. Tudo bem? Aqui eu poderia fazer a continha em cima e depois dividir por 10, mas eu também posso cortar aqui nesse caso, né? Ou 10, tá vendo? 5 vezes 20 é 100. Então, 100 watts, né? Estou usando todas as unidades do sistema internacional, então, no final, eu tenho uma unidade, né, de potência do sistema internacional, ou watt. Né? O que significa dizer, então, que a potência dessa força aqui é de 100 watts? Né? Significa que essa força consegue transferir para esse objeto 100 joules a cada segundo que eu estou aplicando essa força. Tá bom? Então, essa força, ela transfere energia para o corpo. Quanto? 100 joules de energia a cada segundo. Em 10 segundos, né, ela vai ter transferido aí 1000 joules, né? Transferido 1000 joules no final, que é essa conta toda aqui, ó, 5 vezes 10 vezes 20, aqui daria 1000, né? Mas como eu quero saber a potência, eu divido pelo tempo de aplicação da força, e aí eu tenho quantidade de energia a cada segundo que está sendo transferida para o objeto. Tá bom, pessoal? É isso que eu queria mostrar para vocês, então. Os exercícios dessa aula não são complicados, eu acho que a maioria deles vocês vão resolver muito bem. Se tiver um ou outro, né, que der algum probleminha para vocês, a gente conversa durante as aulas aí, né? Então, espero que vocês tenham entendido mais esse conceito, né, mais essa grandeza nova. Na próxima aula a gente vê mais uma, tá? E devagarinho a gente vai completando, então fechando aí a teoria, né, relativa ao estudo da energia. Né? Então, obrigado pela atenção e até a próxima aula.